Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Nós temos agora a nossa aula número 2 e hoje você aprenderá sobre grandezas escalares e vetoriais, deslocamento e distância percorrida. Vamos tentar entender o que é grandeza escalar. Grandeza física é toda e qualquer grandeza que pode ser medida. Grandezas escalares são grandezas perfeitamente definidas por um número, ou seja, uma quantidade, e por um significado físico, que é uma unidade de medida. Exemplos de grandezas escalares. A massa de uma chapa metálica, por exemplo, cuja massa é 300 kg. Observe aqui que ela tem um número, que é 300, e uma unidade de medida. Isso a caracteriza como uma grandeza escalar. Temos aqui o número 300 e o significado físico. É a massa, que pode ser dado em gramas, quilogramas, hectogramas, centigramas, miligramas. Mas aqui nós vamos usar em física o quilograma, devido a um sistema padrão de unidades da física, que é o Sistema Internacional de Unidades, que exige que a gente possa usar o quilograma. Outro exemplo, o comprimento de uma barra de ferro de 10,5 metros. Olha, aqui é metros. Eu coloquei centímetro, vamos corrigir, vamos colocar metros. Observe que aqui nós temos um número, 10,5. E temos um significado físico, que é a unidade de medida, ou seja, o comprimento, dado em metros. Vamos usar sempre o metro em física, como pede o Sistema Internacional de Unidade de Medidas. Bom, outro exemplo, o horário de uma partida de um trem. Aqui nós temos que ele vai partir 8 horas. Aqui nós temos um número, que é 8, e uma unidade de medida, dado em horas. Assim, o tempo aqui é dado em horas. Mas, no Sistema Internacional de Unidades, nós vamos usar o segundos. E a abreviatura do segundo é um S minúsculo. Foram 3 exemplos de grandezas escalares. A massa, o comprimento e o tempo. E o que são grandezas vetoriais? Bom, a gente tem que saber antes o que é um vetor. O vetor é uma representação matemática das grandezas vetoriais, ou seja, daquelas grandezas que possuem 3 características. Módulo. O módulo é um número, é um valor. Direção e sentido. Por exemplo, essa bola caindo com uma certa velocidade. Essa seta vermelha aqui representa um vetor. Ela é escrita assim, ó, V de velocidade com uma setinha. Essa setinha em cima dela indica essas 3 características. Quem é o sentido aqui? Essa bola está caindo de cima para baixo. O sentido, você olha essa setinha aqui. Essa bola está caindo na direção vertical. Bom, a gente pode dizer que essa bola aqui está caindo com uma velocidade, por exemplo, de 40 metros por segundo. O módulo dessa velocidade seria o número, o valor, 40 metros por segundo. Aqui nós temos exemplos de grandezas vetoriais. Como vimos acima, temos a velocidade, que é uma grandeza vetorial. Por exemplo, um carro com uma velocidade de 17 metros por segundo. As características do vetor velocidade, no caso, é o número, é 17. O significado físico é a velocidade, que é dada em metros por segundo. A direção do carrinho vai estar na horizontal. O sentido, aqui no caso ele está percorrendo da esquerda para a direita. Outro exemplo de grandeza vetorial é a força. Nesse exemplo aqui, a pessoa aplicou uma força de 100 newtons. Esse aqui é o módulo, é um número, para levantar um balde de água. Significado físico, força, F de força. Ele aplicou uma força. A força é dada em newtons. Newtons é a unidade de medida de força. A direção, ele puxou o balde para cima, na direção vertical. O sentido, ele puxou o balde de baixo para cima. Eis aqui as 3 características desse exemplo para o vetor força. Assim, vamos dar mais exemplos de vetores. Observe aqui 2 objetos, o objeto A e o objeto B. Eles estão numa trajetória reta, sem atrito. O objeto B, ele vai para a direita. O sentido dele é para a direita, enquanto que o sentido do objeto A é para a esquerda. Assim a gente observa que eles têm os sentidos opostos. A direção é a mesma, ou seja, a direção horizontal. E o módulo? Nesse exemplo aqui foi dado um módulo, um número de 45 metros por segundo.
é o valor da velocidade dos dois objetos. Esse caso aqui nós temos um objeto A. Existe aqui nesse exemplo uma força puxando esse objeto para cima. Essa força ela está no sentido para cima, enquanto que aqui nós temos uma outra força, que é a força peso, puxando esse objeto para baixo. Então o sentido, observe a setinha, é para baixo. A direção aqui é a vertical, tanto para o objeto A como para o objeto B. Eles possuem a mesma direção, que é a vertical. Aqui nesse exemplo foi dado a força, que equivale a 10 newtons. Você observa, força equivale a 10 newtons. E a força peso, que puxa o objeto B para baixo, também equivale a 10 newtons. Observe que quando eu coloco um número depois de força e peso, eu tirei a setinha. Por que eu tirei a setinha? Porque o que é interessante para nós aqui agora é apenas o número, o valor, o módulo. E aqui por que eu deixei a setinha? Para caracterizar esses vetores. Com que? Com aqueles 3 atributos que eles possuem, que é a direção, o sentido e o módulo, o valor. Vamos aprender o que é deslocamento. Deslocamento é a medida feita em linha reta entre um ponto de partida, que a gente chama de posição inicial, e de um ponto de chegada, que a gente chama de posição final. O deslocamento não depende da trajetória. No deslocamento, o que importa é apenas a posição inicial e a posição final. O deslocamento é a diferença. Você subtrai a posição final menos a posição inicial. Esse é o deslocamento. Vamos entender melhor com um exemplo. Determine o deslocamento desse veículo. Basta você pegar a posição final e dela tirar a posição inicial. Ele partiu do km0 e chegou no km50. Matematicamente, o deslocamento pode ser definido como o espaço final menos o espaço inicial, ou a posição final menos a posição inicial. Esse D é de deslocamento. Isso aqui é uma letra grega chamada delta. Delta S. S é espaço, né? O deslocamento. Matematicamente, ΔS quer dizer a subtração entre esse maior número, que é o espaço final, menos esse menor número, que é 0. Assim, o deslocamento equivale a 50 menos 0, que é igual a 50 km. Esse é o deslocamento desse móvel, nesse exemplo. E o deslocamento é uma grandeza vetorial? Sim, porque olha só, vamos representar o deslocamento por essa seta aqui embaixo. Ela tem um módulo, ou um valor, ela tem um sentido e ela tem uma direção. Vamos calcular primeiro o que é um deslocamento. D é igual a posição final, ou espaço final, menos posição inicial. 40 menos 0 equivale a 40. Esse carro se deslocou 40 km. Perceba que o deslocamento pode ser representado por um vetor. Eu fiz aqui uma seta bem grande, mas você pode colocar um D e um tracinho aqui para dizer que é um vetor. A direção desse vetor é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita, ou de A para B. E o módulo equivale a 40 km, é o número, é o D sem a setinha. Assim nós estamos aprendendo que deslocamento é uma grandeza vetorial, pois pode ser representada por meio de um vetor, que parte de A para B. Ele parte de A e acaba aqui em B. Mas temos também a distância percorrida. Essa é uma grandeza escalar. Por quê? Porque ela só precisa de um número e uma unidade de medida. Olha, nesse exemplo, a distância percorrida foi dado como 60 km. Se eu esticar essa rota aqui, ó, equivale a 60 km. É isso que o problema quis dizer. Diferente do deslocamento. O deslocamento vai da posição A até a posição B, que nós já vimos anteriormente. Ou seja, o módulo do deslocamento é 40 km. O sentido do deslocamento é de A para B ou da esquerda para a direita, representado por essa setinha aqui. E a direção do deslocamento é horizontal. Mas esse carro poderia ir por outra trajetória, olha só, por uma estrada, curva, ondulada. E aqui o problema está dizendo que ele percorreu toda ela em 60 km. A gente imagina que se eu pegar essa ponta A e essa outra ponta B e esticar, vai dar 60 km. É isso que o problema quer dizer.
E é isso que é a distância percorrida. O carro, quando parte, observa o odômetro, que mede a quilometragem, ele nota que aqui está 0 km. Aí ele vai nessa trajetória sinuosa, nessa trajetória curva, e ele chega aqui no ponto B, ele observa que marcou 60 km. Então, quando ele chega, ele observa no odômetro 60 km. Assim, a distância percorrida por um móvel é a medida da linha da trajetória do corpo. É apenas essa medida aqui. É o quanto o móvel andou, ok? É uma grandeza escalar, ou seja, é perfeitamente definida por um número, no caso 60, e por um significado físico, no caso a unidade de medida quilômetro. Não esqueça, o deslocamento sempre é em linha reta, nunca esqueça disso. Entre o ponto inicial, que ele começa a se movimentar, e o ponto final, onde ele para. Vamos visualizar deslocamento e distância percorrida. Olha a posição inicial, olha a posição final. Quem você acha que é o deslocamento? É onde inicia e onde termina. Essa seta aqui. E a distância percorrida? Se ele optar por trilhar essa distância aqui, ele está no caminho percorrido ou distância percorrida. Assim, o deslocamento é uma grandeza vetorial e o caminho ou distância percorrida é uma grandeza escalar. Lá no Google Maps, você pode ver a trajetória, a rota entre São Paulo e Rio de Janeiro. Qual que é mais parecido aí com o vetor deslocamento? Essa rota aqui, que é quase linha reta, olha só. A pessoa pode seguir ela de avião, ela passa aqui por serras, até chegar aqui no Rio de Janeiro. Dá uns 50 minutos de avião. Aqui é o caminho percorrido, você pode seguir outras rotas. Essas rotas que os ônibus seguem, dá 5 horas e 43 minutos. Aí se você medir de uma ponta a ponta, se você esticar essa ponta com essa aqui, vai dar 463 km. Temos também essa outra rota aqui, olha só, que também é um caminho percorrido, que vai dar 7 horas e 26 minutos até chegar aqui no Rio de Janeiro. E aqui, se você for pegar um avião, ó, você pode seguir aqui o vetor deslocamento. É parecido com uma linha reta. Em 50 minutos você chega no Rio. É isso aí. Eis aqui uma representação, um esquema de caminho percorrido e deslocamento. Bom, vamos achar o deslocamento e a distância percorrida. Aqui nós temos um prédio e uma casa. Temos aqui o ponto A e o ponto B. A distância percorrida é toda a extensão da pista, ou seja, a distância de ida, de A até B, e a distância de volta, de B até A. No caso aqui, de A até B, o carrinho vai e percorre 40 km, ele não para, aí ele volta com mais 40 km, aí ele somou 80 km. É esse o caminho, ou distância percorrida, 80 km. Mas que é um deslocamento aqui? Nesse caso é uma trajetória fechada, olha só. Assim vai haver a distância do ponto em que começou o movimento, que no caso foi o ponto A, ao ponto em que parou. No caso, ele só parou em A. Ele começou em A e parou em A. Assim o seu deslocamento vai ser zero, pois o móvel retorna ao mesmo ponto que partiu. Quando é trajetória fechada, você pega o ponto final menos o ponto inicial. Ou seja, o ponto final foi A e o ponto inicial foi A também. Assim ele parou no mesmo ponto. Se ele retornou ao mesmo ponto do qual ele partiu, o deslocamento dele é nulo, é zero. Lembre-se, numa trajetória fechada, o deslocamento do móvel será zero, pois ele retorna, olha só, o carro vai, faz essa trajetória, percorre 500 metros, esse é o caminho percorrido, mas o deslocamento do móvel será zero, porque ele retornou ao mesmo ponto do qual ele partiu. Para entendermos melhor, o carrinho parte do ponto A e vai até C. Qual é o caminho percorrido do móvel? O carrinho está numa linha reta e aqui de A para C nós temos 60 metros. De A até B? De A até B. Ele percorreu quanto? Ou seja, aqui é um caminho percorrido. De A até B é 60 mais 40, que vale a 100 metros. Ele vai de A até B e depois ele volta em C, que é um caminho percorrido. De A até B é 100. 60 mais 40, 100. Aí ele retorna mais 40, 140. Esse é o caminho percorrido. Aí o carrinho vai de A, passa por C, vai em B, aí ele volta, ok? E chega em A. Qual é o caminho percorrido? É 100 de ida mais 100 de volta, 200. Agora vamos ver quem é o deslocamento. De A até C, quem é o deslocamento? Ele vai de A até C. A, ele está em 0 km. C,
ele atinge 60 km. 60 km, que é o ponto final, menos 0 km, que é o ponto inicial, equivale a 60. Então 60 metros. E quando o carrinho vai de A até B, ele percorre de A até B, 60 mais 40, 100. Você pega 100 aqui, que é a posição final dele, e tira a posição inicial, que é 0. 100 menos 0 equivale a 100, no caso, metro. Ele vai de A até B e volta a C, que é um deslocamento. Você vai dessa posição inicial até a posição final. Isso aqui a gente viu que dá 100. Aí você pega 100 e tira quanto? 40. Isso vai dar quanto? O deslocamento dele é 60. Agora queremos saber, ele vai de A até B e volta para A. Ele vai de A até B, atinge quanto? 100 metros. Ele vem de B até A, atinge mais 100 metros. E ele parou no mesmo ponto. Então 100 de ida menos 100 de volta, ele parou no mesmo ponto, o deslocamento é 0. Bom, espero que vocês tenham aprendido algo sobre esses conceitos de mecânica. Se você não conseguiu entender, tente assistir o vídeo novamente. Obrigado pela atenção, bons estudos.